Sejam bem-vindos ao canal Dan Champs, eu sou o Dan Torres. Continuando a série Execução Perfeita, o exercício que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o desenvolvimento Arnold, ou também conhecido como Arnold Press, ou também moinho, né? Muitas das pessoas conhecem como moinho. Muito bem, já vou adiantar para vocês que esse aqui vai ser o melhor vídeo que mostra o exercício Arnold Press. O melhor de todos os detalhes, todos os erros possíveis e dicas também de alta performance, vocês vão conferir. Bom, primeiramente, esse exercício também pode ser feito em pé. Só que eu indico muito mais fazer sentado. Por quê? Quando você vai fazer em pé, principalmente se a carga é um pouco mais elevada, você vai ter que ter muito mais propriocepção corporal, coordenação motora, né? Para poder executar o movimento. E também você vai ter que ativar muito mais o core, né? Que é abdômen, lombar, glúteo e eretores de espinha. Principalmente se você fizer com uma carga mais elevada, né? E você fazendo sentado, além de você ter muito mais estabilidade, isso vai gerar com que você consiga fazer com uma carga mais elevada e possivelmente também o movimento correto, tá? Muito bem, vamos lá. Primeiramente, vou mostrar aqui para vocês a inclinação no banco, tá? Vem aqui mais próximo. Ó, essa inclinação aqui, ela é quase 90 graus, ela seria, acredito eu, 85 graus. Então assim, não indico vocês fazerem em banco 90 graus, nem essa inclinação 85, nem essa aqui, que seria 75. A inclinação que eu indico é a 60 graus. E eu vou explicar por quê. Quando você vai fazer nessa inclinação, conforme você vai fazendo o exercício, principalmente se a carga for mais elevada, você vai automaticamente tirar o quadril e a lombar do assento, ó. Você vai fazendo cada vez mais assim, ó. E aí, você vai acabar ficando numa posição mais inclinada. E você vai ter mais dificuldade. Então, aqui já daria para fazer, ó. Essa inclinação aqui de 75 graus já seria bom para fazer. Só que para você ter ainda mais conforto, né, tanto na lombar como para poder executar o movimento, eu indico você descer ainda mais, tá? Essa inclinação aqui é a que eu mais gosto. Vocês vão perceber que vocês vão até inclusive fazer com mais carga, tá? Muito bem, antes de eu mostrar todos os detalhes desse exercício, apesar de esse exercício ter o nome de desenvolvimento Arnold ou Arnold Press, ou também moinho, né? Ele na verdade foi criado por Vince Gironda, que foi considerado o primeiro personal trainer do mundo, né? Então, ele inventou esse exercício, né? A diferença é que assim, ó, vem aqui para mostrar pro pessoal. Ele inventou esse exercício desse modo. Não havia rotação de punho. Era só assim. Muito bem. Vince Gironda, ele treinava e também trabalhava na mesma academia que o Arnold treinava. Então, o Vince Gironda acabou passando alguns treinos para o Arnold, inclusive esse. O Arnold passou a fazer esse exercício, só que ele sentia um desconforto no deltoide, né? Quando ele chegava no final da fase concêntrica. E aí o que aconteceu? O grande Arnold teve a ideia de fazer com a rotação de punho para ter muito mais conforto articular no ombro. Então, ó, em vez de ficar um movimento assim, ficou assim, ó. Ou seja, conforme você sobe, você já vai girando. E aqui no final, em vez de ficar a pegada supinada, fica a pegada pronada. E aí quando você desce, você gira de forma inversa. Então desse modo acabou ficando muito mais confortável e por isso que esse exercício levou o nome do Arnold, apesar do Vince Gironda inicialmente ter criado esse exercício. Vou explicar a diferença para vocês, apesar que talvez muitos de vocês já saibam, a diferença entre o desenvolvimento com halteres e o desenvolvimento Arnold. Então, o desenvolvimento com halteres, você começa com os braços abertos, né? E aí os antebraços estão numa posição vertical, e aí você sobe.
sem fazer o giro de punho. E depois você desce abrindo os braços, distanciando os antebraços, certo? Nesse aqui, já é bem diferente, ou pelo menos razoavelmente diferente. Você já começa com os braços fechados, encostados aqui na lateral do tronco. As mãos e os halteres ficam centralizados. E você vai subir, centralizando os halteres. E na descida, você também vai centralizar os halteres. Ou seja, você não vai nem começar o exercício com os braços abertos e fechando, e nem descendo e abrindo os antebraços. Então, é sempre fechado. E, obviamente, né, além disso, tem o giro de punho. Muito bem. Qual a diferença em termos de ativação muscular do desenvolvimento com halteres para o desenvolvimento Arnold? No desenvolvimento com halteres, o foco do exercício, primeiramente, é o deltoide anterior, também pega um pouco do deltoide medial, mas você trabalha bastante a porção superior do peitoral, também conhecido como porção clavicular, o que acaba sendo muito bom. Mas, se você quer focar mais no anterior de ombro e só um pouquinho no medial, e não ter essa ativação do peitoral superior, aí nesse caso, o desenvolvimento Arnold ele é melhor, né? Então, como você não tem essa abertura dos braços e fecha, né? Você centraliza, nesse caso, ó, muito mais no deltoide anterior. A ativação do peitoral superior é muito pouco aqui. Então eu indico para vocês, né, se o foco é deltoide anterior, faça o desenvolvimento Arnold ao invés de desenvolvimento com halteres. Mas o ideal é vocês variarem, né? Então, dependendo da periodização de treinamento de vocês, vocês incluem o desenvolvimento Arnold ou o desenvolvimento com halteres. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês todos os detalhes da execução perfeita desse exercício. Primeiramente, o jeito correto de você pegar os halteres e iniciar o exercício. Principalmente pensando que você vai fazer com uma carga mais elevada, né? Dumbbells de 14, 16 quilos, 20. Então, primeiramente, em vez de você pegar assim, ó, você já pode complicar a sua coluna lombar. Então, qual que é o ideal? Você pode ou agachar assim, ou um dos joelhos você mantém no chão. Mantém os halteres aqui do lado e você vai erguer os halteres apenas com as pernas, não é com a lombar. Então, ó, a minha coluna está reta, ó, durante todo o tempo. Só usei a força das pernas. Muito bem. Qual outra dica eu dou para vocês iniciar o exercício? Apoia os halteres aqui na coxa, próximo do joelho. Porque se você for pegar aqui do lado, pensando em dumbbells bem elevados, ó, esse momento aqui, ó, de torção aqui da coluna, lateralizada, não é legal. Então, você pegou lá do chão, né? Já apoia aqui na coxa, sentou. E aí tem um macete para você conseguir erguer a carga lá em cima de uma forma bem mais fácil. Você joga o seu tronco para trás, um pequeno impulso. E juntamente com isso você joga as pernas para cima. Então olha só como fica. Aí aqui é só erguer. Aí você fez lá o exercício, né? Acabou a série, o que você vai fazer? Você abaixa aqui, levanta as pernas, automaticamente o peso joga você para frente. E aí você ergue e deixa o peso aqui. Muito bem. Vamos agora aos erros possíveis nesse exercício. Bom, primeiramente, eu acredito que seja o maior erro de todos, ou um dos maiores, é o pessoal misturar o exercício desenvolvimento com halteres com este exercício, que é o desenvolvimento Arnold. Então, ao invés de o pessoal fazer isso aqui, ó, o pessoal faz isso aqui, ó. Ó, mistura o desenvolvimento com halteres com o desenvolvimento Arnold. Não, então não é para abrir, subir lá em cima, igual se fosse um quadrado, né? Ou um círculo. É só para você centralizar aqui o movimento. Muito bem. Um outro erro
a pessoa projetar os braços para frente ou para diagonal para fora. Então, ó, às vezes a pessoa mantém o braço aqui, ó. Ela sobe com o braço aqui. Ou muito lá atrás também pode ser. Então, tem que ser com os braços retos, ou seja, isso, de lado é melhor. Nem para frente, nem para trás. O mais reto possível. E também, tanto na hora de subir como de descer, não é para ver isso aqui, ó. Ó, fica agora de frente, pessoal, ver melhor. Ó os meus antebraços caindo para diagonal, para fora, ó. Tá errado. Os antebraços têm que descer reto. Na hora de subir, a mesma coisa. Não pode subir. E ó os antebraços na diagonal. Esse tem que estar reto. Os halteres o mais próximo possível. Não precisa de bater os halteres, mas ó, o mais próximo possível. Certo? Muito bem. Um erro bem comum também é no final da fase concêntrica. Olha só o que acontece. O pessoal eleva os ombros, olha só. Tá vendo? E com isso, você estende a articulação do ombro, né? Diminuindo o espaço subacromial, aqui no deltoide, né? E com isso, você pode ter uma lesão no ombro. Então, você pode subir tudo, mas sem erguer o ombro. Subiu, mantém o ombro lá embaixo. Desceu. Agora vamos falar com relação à amplitude de movimento. Tem pessoas que às vezes sobem só isso aqui, ó. Sendo que daria para subir mais, ó. Então você tem que explorar o máximo da fase concêntrica. E na hora de descer, às vezes a pessoa desce só até aqui. Inclusive isso é bem comum, ó, os braços aqui. Vocês têm que descer tudo, que é para você aumentar a amplitude de movimento e com isso você alongar mais o deltoide. Quando você joga ele mais para baixo aqui, ó, você alonga mais. E, consequentemente, você aumenta a amplitude de movimento. Então, ó, amplitude total. Só que tem um detalhe. Aqui no final da fase concêntrica, é para você subir tudo, mas manter os cotovelos ligeiramente flexionados. Não é para travar, ó, tá vendo? Aqui você está travando os cotovelos. Acaba prejudicando a articulação do cotovelo. Então sobe, mas ó, uma leve flexão de cotovelo. Outro detalhe é com relação à cadência de movimento, ou seja, a velocidade. Então não é para fazer isso aqui, ó. O ideal é o quê? Na subida, na fase concêntrica, 1 a 2 segundos. Na fase excêntrica, quando você está descendo, 3 a 4 segundos. Então como é que ficaria? Aí na descida, ó, 1, 2, 3 ou 4 segundos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou pelo menos 3 segundos. Nesse exercício, desenvolvimento Arnold, comparado com desenvolvimento com halteres, a ativação é 30% maior no deltoide anterior. Então, se você quer ter mais foco no deltoide anterior, esses 30% vão fazer muita diferença, é muita coisa, né? Então, apenas um detalhe de movimento, ou seja, você fazer sem essa abertura dos braços, ou seja, desse modo, você vai ter 30% a mais de ativação. E uma outra coisa importante, mas caso você queira isolar a ativação do deltoide anterior, aí, em vez de você fazer esse exercício de desenvolvimento Arnold, aí eu te recomendaria outros, né? Então, elevação com halteres, né? Você pode fazer elevação com halteres, com barra, com anilha também, ou também no crossover, né? Com a corda ou com a barra, né? Porque esses exercícios aí são isoladores, trabalham somente o deltoide anterior. Mas, como eu sempre falo em todos os vídeos, o melhor de tudo é você ter a variabilidade de exercícios, né? Então, em alguns momentos você inclui exercícios isoladores de deltoide anterior e às vezes você pode mesclar fazendo o desenvolvimento Arnold ou até mesmo o desenvolvimento com halteres. Muito bem. Agora eu vou passar a dica do Dan para vocês, que é aquela dica sensacional, onde vocês não vão ver em lugar nenhum. Mas antes de eu dar a dica do Dan, né, caso vocês queiram me contratar como seu
personal trainer levar vocês aos resultados incríveis, né? No menor tempo possível, da melhor forma e obviamente evitando lesões, aqui na descrição vocês vão encontrar um link e lá tem meu site e vocês conseguem ter todas as informações. Ou também tem a opção da assessoria esportiva. Muito bem, vamos agora à dica do Dan. A dica do Dan é um drop mecânico. Como que funciona isso? Nesse caso, em vez de você deixar o banco nos 60 graus que eu falei, que é o que eu mais recomendo, nesse caso eu vou pedir para você deixar na inclinação de 75 graus. Porque nessa inclinação é possível fazer mais drops. Então como que seria o drop mecânico? Só um detalhe, para você fazer esse drop mecânico, você vai precisar de ajuda de um parceiro ou personal trainer. E vocês vão entender por quê. Então, ó, você está fazendo o desenvolvimento Arnold aqui, aí chegou uma hora que você vai falhar, né? Falhou. Aí, suponhamos que você esteja com parceiro ou personal. No que você apoiar aqui por alguns segundinhos o halter no chão, o halter nas suas coxas, o personal trainer ou parceiro de treino vai declinar o banco só mais um. Ou seja, de 75 graus vai para 60 graus, que é o que eu tinha recomendado para vocês no início do vídeo. E aí, no que ele usou ali, você já emenda. E aí você vai fazer até a falha novamente. Falhou, você desencosta, né, as costas do assento para ele poder declinar mais um. E aí agora vai para 45 graus. Aí ok, fez lá, nessa inclinação de 45 graus, e aí você vai para a última, que é a inclinação de 30 graus. E aí você finaliza. Só que aí tem um detalhe. Finalizou, você vai fazer o drop invertido, ou seja, você estava declinando, agora você vai inclinar. E aí o seu parceiro ou personal vai inclinar o banco, você vai fazer mais algumas repetições. Vai inclinar, você vai fazer mais alguma de novo. Mais algumas e para finalizar, a última. Pronto. Este é um drop mecânico. E qual a vantagem disso? Que você vai conseguir extrair a cada drop 3, 4, às vezes até 5 repetições. E por que você irá conseguir fazer várias repetições em cada drop? Que totalizando vai dar equivalente a, por exemplo, 10, 15 repetições a mais na descida, quando você está inclinando o banco, né? Declinando o banco, e mais umas 10 a 15 quando você está inclinando. Porque conforme você vai descendo o banco, você vai diminuir a amplitude de movimento do deltoide anterior. Essa amplitude menor faz com que você consiga fazer mais algumas repetições. Por isso que você consegue fazer muito mais repetições. E é fantástico, pessoal. Só que lógico, tem um detalhe, né? Conforme você vai declinando o banco, você vai cada vez mais pegando o deltoide, o peitoral superior, ou seja, a porção clavicular. Mas não tem problema nenhum, você aproveita e trabalha essa região que é a mais difícil do peitoral de hipertrofiar, a porção superior. Muito bem, estamos chegando ao fim. Agora, só mais duas coisas bem importantes para vocês. Peço que se inscrevam no meu canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês. E clique nesse vídeo aqui, ó, que é o desenvolvimento com halteres, que é um dos melhores exercícios, conforme eu havia falado anteriormente, um dos melhores exercícios para deltoide interior e também para a porção superior do peitoral, porção clavicular. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos para cima?